Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus por mais um dia que Ele deu pra gente, por mais esse momento que podemos estar aqui reunidos, né, em torno da Sua palavra, ainda com assim aquela ressaca de amor do final de semana, né, esse encontro maravilhoso que nós tivemos. Sentimos a falta de muitos irmãos, né, mas vimos que estavam acompanhando pela internet e foi muito bom saber que vocês estavam aí e espero que vocês tenham sido abençoados também, né, com as transmissões dos cultos. E aos irmãos que já foram para casa também retornaram às suas vidas, Deus os abençoe, foi bom demais ter vocês aqui. E ano que vem, se Deus abençoar, se estivermos aqui, a gente se encontra de novo, né? Faz esse encontro aí de novo. Então tá. Então vamos passar a palavra ao pastor, ele vai ter uma palavra de oração e já vamos dar início à nossa live de perguntas e respostas. Mande suas perguntas pelo Facebook, mande suas perguntas pelo grupo de WhatsApp também, que a gente vai estar anotando aqui, tá bom? Pastor. Boa noite, meus amados, Deus abençoe vocês. Estamos agradecidos a Deus por esse momento, né, tão sagrado, abençoado, que Deus tem nos colocado para aqui discutirmos as boas coisas de Deus. Discutir é conversar, não é dialogar grosserias, maldades, mas estar discutindo as boas coisas de Deus, chegando a uma conclusão, não é? Que pode ser aquilo que nós vamos fazer, né? Escutei as perguntas da irmã Cláudia, são duas perguntas muito boas, não é? E nós vamos tratar de explicar. Na verdade, se eu fosse ter que explicar tudo isso aí, eu levaria muito tempo, mas vou tentar resumir. Mas antes eu quero ler uma escritura com vocês, me chamou a atenção hoje, né? Quando eu estava lendo o livro de Jó, me emocionou bastante hoje, né? Essa palavra aqui no livro de Jó, não é? Está no Jó 19, versículo 6 em diante aqui. Sabei agora que Deus é que transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, porém não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou, não posso passar as minhas veredas das trevas. Na minha honra me despojou, tirou-me a coroa da minha cabeça. Bom, outra pergunta que eu deixo com vocês. Vocês me fazem pergunta, vou fazer outra para vocês agora. Certo? Deixar vocês analisarem isso aqui. Né? Tirou a coroa da minha cabeça. Bom, vamos ter uma oração para nós poder relatar isso aqui ou conversar um pouquinho com vocês. Querido Pai Celestial, maravilhoso Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, te pedimos a bênção, a ajuda do Senhor, a proteção de nosso Pai, que o grande Deus infinito, poderoso, possa estar aqui. Eu sei que é um caminho muito difícil, Senhor, a palavra, mas o Senhor nos respalda e nos protege com a sua graça, com o seu amor. E nós queremos nessa noite a tua presença aqui, Senhor. Seria o suficiente para nós estar aqui durante esse pouco tempo que vamos estar aqui falando das boas coisas. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós, então, vamos em a pergunta da irmã Cláudia, né? Tem. A primeira foi sobre o amor, né? É. Então, eu quero ler aqui na Escritura 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, né, para nós conversar um pouquinho sobre isso. Muito boa essa pergunta. Talvez vai tirar dúvida de muitos que estão por aí tentando escutar. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, quer dizer, não se opõe às alturas maior que Deus. Bom, nós entendemos que Deus amou o mundo de tal maneira,
né? São João 3,16, se vocês quiserem ler. Amar o mundo não quer dizer que Deus salvou todos. Né? Não quer dizer que Ele vai salvar todo mundo. Não, Ele morreu por todos, como expressando o cristianismo. A graça de Deus foi estendida a todos. Indiferentemente da pessoa, Deus amou ela e ama até hoje. Então esse espírito estando no cristão, o que ele faz? Ele ama o bêbado, a prostituta, o ladrão, ele ama todos. Porém, não é um amor misturado, ele ama sem questionar esse assunto. Sem levar a cabo, dizer esse é um bêbado, ou é uma prostituta, ou esse é aquele. Então, a pessoa vive, disse o irmão Brana que Paulo, a maior grandeza do ministério de Paulo foi porque ele conseguiu viver no meio das pessoas erradas. Entende? Nem tanto o que ele falou, mas o que ele viveu. Ele nos ensinou como expressar a gratidão que vem do amor. Tá? O amor é sofredor. Claro, você vai sofrer ao ver uma pessoa no erro. Você vai... Dentro de você existe um Espírito Santo que não condena isso, mas ama. Enquanto o sangue estiver no propiciatório, nós vamos passar nas ruas e ter compaixão das pessoas, sim. O amor é uma coisa plantada dentro do cristão, né? Que ele produz o fruto daquela fonte, como eu estou dizendo. Você pode se sofrer por um bêbado, por um assassino e tudo mais, mas você não pode salvar ele. Vai salvar se estiver lá na eleição, na predestinação. É isso que nós temos que reconhecer. Nós podemos fazer tudo pelas pessoas, orar, jejuar, gritar, clamar, mas se a pessoa não está lá no princípio, não é? Nós sabemos que vai haver um problema. E nós não sabemos quem são os salvos. Se Deus nos dissesse assim, Boldécia é salva, Santa é salvo, Lígia é salvo, estava bem, não é? Mas ele não disse isso. Ele disse que amou o mundo de tal maneira. Amar não quer dizer que salvou. Ele se colocou no lugar de redentor, amou as pessoas, colocou a salvação diante delas, mesmo não tendo. Então, o amor é algo assim que você pode expressar ele em gratidão às pessoas. Você não deve somente... como é que ela expressou aí no vídeo dela? Foi sobre... Como é amar a todos? Ah, sim, tá. Você não somente deve amar a todos, mas viver para todos. Essa é a visão de Deus, essa é a visão do profeta. O Brana, ele andou entre as pessoas, amou todos e viveu para todos. Vocês podem ver que tinha momentos que ele orou por 25 mil pessoas. E naqueles 25 não foram, talvez grande parte não se salvou. Ele expressou o dom que ele tinha pelas pessoas, ele orou por todos, Deus curou todos. Porque a cura, por exemplo, é uma coisa que ela é dependente da salvação. Veio budistas, veio todo tipo de pessoa por Umbanda orar e foram curados. E voltaram para os seus lugares. Nem todos que chegaram no Umbanda, mas ele se colocou no lugar de todos. Então o amor é uma extensão de Deus que está na pessoa para estender a outro. Entende? E pastor, só para perguntar, esse amor, que assim eu acho que ela tenta separar assim, eu amo meus familiares, é fácil de amar, mas as pessoas que eu não conheço, né, eu não consigo amar da mesma maneira. Não, mas aí não. Se o Espírito Santo está em nós amaremos todos. Pois é isso que eu nós temos um amor por todos, porém salvar a todos não. Isso é outra coisa. Nós somos Messias na terra para orar pelas pessoas,
para viver para elas, não é? Mas, claro, a família você é mais aconchegado. Na família você está perto, está ali vivendo o dia a dia. E às vezes é mais fácil você ter uma discussão na família do que ter uma discussão lá fora. Com certeza. Não é? Que a Bíblia diz que Jesus não veio trazer, irmã Cláudia, ele não veio trazer paz, ele trouxe espada, era nora contra sogra, sogra contra nora, pai contra filho, e tudo isso estaria aqui na terra. Jesus veio para isso. Então, pastor, Ele veio por divisão numa família. Entende? a gente poderia colocar assim que esse amor para todos, amar a todos, quer dizer que você tem aquela predisposição de servir ao outro, cuidar do outro de forma igual. Sim, você, irmã, o amor é uma coisa que você expressa ele independentemente da pessoa. Entende? Você sentiu, Deus te conduziu, por exemplo, assim, para te ter compaixão de uma pessoa, como ela falou aqui, levou um alimento para uma pessoa que está caída ali, Deus vai levar em conta isso como um galardão. Porque nós estamos aqui na terra para isso. Nós estamos aqui para ajudar um ao outro. Quer dizer, viver não só amar, mas viver para aquela pessoa. Viver para o bêbado, viver para o assassino, viver para aquela pessoa caída. Né? Então, não só para a família. Porque se nós vivêssemos só para a família, seríamos hipócritas. Nós não estaríamos expressando o amor que nós temos pelas pessoas. Porque a Bíblia diz que Jesus amou o mundo. Ele não amou só José e Maria, que eram seus pais. Entende? Esse Espírito Santo, ele é um amor assim, condicional, né? O Espírito Santo, irmão, ele é o verdadeiro amor de Deus no vínculo da paz. Por isso que depender de nós temos que ter paz com todos os homens. Quer dizer, amar é querer bem as pessoas, não falar mal delas, não dizer coisas erradas delas. Né? Como o profeta diz, você passa na rua ali, e você passa conosco, né? Acredito que daqui à frente, como Deus vem trabalhando com a igreja vai para o lugar, a igreja é o eleito. E a gente olha assim, olha aquele bêbado ali, olha aquela mulher ali, olha aquele... Isso é uma coisa errada que nós praticamos. Entende? Não quer dizer que a pessoa vai se perder por fazer isso. Não. Mas ela está apontando ainda que ela não... É algo que não existe ainda, né, entre ela, Deus e o perdido. São três partes. A pessoa, Deus e o perdido. Então, isso não existe ainda ali. Como dizer, uma plenitude, viu, irmão Cláudio? Uma plenitude, porque a plenitude ela é um fechamento, ela é um poder. Vocês viram que eu li aquela escritura que eu li ali, eu brinquei com vocês, que era uma pergunta? Foi tirada a coroa de Jó. Jó era um príncipe. Entende? E Deus tirou a coroa dele e fez ele um pecador diante de Satanás quando ele não tinha pecado. Que coisa! Aí... E ele provou com os frutos, irmão Cláudio, que ele tinha, que ele não era um pecador. Que ele estava ainda ali, ó. Ele foi tanto perfeito que Jó falou, que ele não afastou seus inimigos da salvação. Ele não corroeu a vida deles. Ao fim, eles também foram salvos. Porque eles vieram, por ordem de Deus, acertar com Jó. Jó era o príncipe. Deus tirou a coroa, mas o principado não tirou. Veja o que o irmão Branda fala, por exemplo, a respeito de Jó. Jó estava no supermercado, ele disse, seja onde for, os jovens se dobravam e diziam Jó um pouquinho da sabedoria. E ele carregava aquela coroa da parte de Deus. Jó está dizendo aqui, ele não era um homem coroado aqui na terra. Dizia assim, olha, veio o príncipe, o rei não, Deus fez dele um rei, Deus fez dele um príncipe, mas na hora da prova tirou tudo dele. Para dizer para Satanás que aquele era um filho. Né? Então, porque você comete um erro, não está perdido. Vocês ouviram, por exemplo, ali naquela explanação do pastor Olavo, né, do que a gente vem falando, um cristão ele comete erros, mas ele não fica caído.
ele levanta de novo, ele corrige aquela palavra errada que ele pronunciou. Então, se ele mentiu uma vez, vai ser cuidar para não mentir mais. E se mentir, Deus ainda terá misericórdia, porque afinal de contas, é uma guerra. Já vamos entrar na outra pergunta aí, né? Antes disso, eu quero fazer um comentário aqui, trazer um comentário que o irmão Tiago fez. Pode ser? Amar, então, não quer dizer que temos que conviver, ter amizade com todos. Podemos estar juntos, mas espíritos diferentes. Isso sirva aos outros de forma igual, sem acepção, sem julgamento. Perfeito. Se a pessoa lhe ofende, por exemplo, assim, ó, com palavras transgressoras, como é que se diz? Transgressoras, viu? Você sabe em que espírito é aquela pessoa. Agora, você tem que permanecer no nível de um cristão. E qual é o nível de um cristão? Muito obrigado, Tiago, por esse questionamento. O nível do cristão é diferente dos demais. Ele expressa Cristo. E Cristo hoje, Jesus, é amor e é juízo também. Então, irmã, lembra que você, com esse amor que você quer na sua vida, você vai julgar a cidade onde você vive. Você também é juízo. Você é amor, mas também é juízo. Um dia o seu testemunho vai julgar a cidade. Aonde a pessoa passa, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, quanto o homem é errado. Vocês viram esse questionamento de Jó aqui, não é? Todo mundo se dobrava diante de Jó e na hora da luta tudo abandonou. Mas é nessa hora que a irmã Clara estava questionando aí que nós temos que mostrar quem somos. Quem somos. Se nós podemos ir até a pessoa e ajudar ela. Mesmo ela questionando, mesmo ela sendo um inimigo. Não? Olha, Mombrando disse assim, você pode ter o maior inimigo aqui na Terra. Mas se você vê o acidente dele ali, você vai lá e agarra ele com sangue e tudo e coloca no seu carro e leva para o socorro. Leva para o socorro, porque afinal de contas, ele não é seu inimigo. Entende? Existe uma parede entre os dois, mas nesse momento a parede cai. Porque afinal de contas, você quer que a pessoa viva. Eu acho que quando a pessoa pede a morte de outro, ele está num caminho transgressor. Né? Então, o amor é isso aí que vocês estão vendo. E como eu posso viver para outra pessoa? Quando posso viver, é fácil, meu filho. É fácil o que nós estamos falando. Que viver é uma coisa. Viver é expressão, não é uma força de expressão. Viver é quando você está ajudando. Sim, entendo. Então, o ponto, viver é o que você está vivendo. É o que você está expressando para ela. Viver é viver ter uma compaixão da pessoa. Entende? Mas viver faz parte da obra, das obras? Sim, faz parte das obras. Está tudo incluído. E a Bíblia disse, se tu vê o teu irmão com fome e não dá o que comer, dizer vai embora. Aí trata-se... Sem obras é morte. Então, pois é aí que eu estou falando. Né? Então, aí viver. Sim, o que vem depois atrás do que eu estou falando são os atributos que você está citando, né? São os atributos do amor que você gera dentro de você pela natureza do novo nascimento. Porque ninguém diz que tem amor perfeito sem ter nascimento. O amor perfeito ele vem no nascimento. Quando você começa a sentir uma mudança, assim, você começa a ficar diferente, você sabe que esse novo nascimento chegou ali. Agora, enquanto você estiver questionando ou jogando pedra nos outros e fazendo coisa errada, alguma coisa ainda não está completa. Precisa completar. Certo? Eu acho que a irmã Cláudia entendeu, né? Acho que ela pode mandar. Daqui a pouco ela dá um joinha aqui. Se ela entendeu, se não entendeu, pode questionar alguma coisa que a gente ajuda. Viu, irmã Cláudia? Muito obrigado pela sua pergunta, viu? A pergunta, Tiago, foi como amar, resumindo, como amar a todos, né? É sobre isso que o pastor estava falando agora. Aleluia. Então, só vou ler um pouquinho aqui. O amor é sofredor, quer dizer, o amor sofre pelos outros. Você sofre pelas pessoas.
Porque dentro de você existe uma natureza de salvador. Mombrana diz que nós somos os salvadores daqui na Terra. Com o Espírito Santo dentro de nós, nós estamos salvando as pessoas. Nunca podemos dizer que uma pessoa vem à igreja e até vem ali no altar pedir oração, que ela está perdida. Se nós chegar a fazer isso aí, eu não sei. Se a pessoa foi ali, pediu oração e disse que ia se entregar a Jesus e não voltou mais, nós temos que seguir crendo na salvação dela. Quer dizer, nunca podemos dizer se a pessoa está perdida. Isso é muito grave, não é? Não devemos fazer isso, porque uma alma vale mais que o mundo todo. Né? Glória a Deus. Uma pessoa, ela pode estar no maior pecado, só que nós não somos juízes para condenar uma pessoa. Nós somos pessoas humanas, não é? Com o Espírito Santo por dentro, para ser pequenos messias na terra, quer dizer, salvador das pessoas. Certo? Aí já tinha das duas naturezas que ela tinha falado também. É que ela quer... Quando o pastor Olavo, né, fala das duas naturezas, que o diabo está em nós, ela quer uma explicação, né, sobre isso. E ela aproveitou também, ela está perguntando, resumindo, né, quando se cruza a linha de misericórdia, né? Ah, sim, mas é outro caso. São duas coisas A linha da diferentes. misericórdia é quando a pessoa condena a palavra e vira as costas. Então, por isso que o pecado está dentro da igreja, como nós falamos. A gente expressa, as pessoas não entendem muito bem o que a gente fala. Uma pessoa está ali dentro, ela pode cometer erros. Isso não é blasfêmia. Mombrana diz que Hebreus 6 é aquelas pessoas que viraram as costas, que não tem mais sangue por elas. Quer ver? Uma aqui. Essas aqui, não o eleito. Às vezes também uma pessoa se afasta da igreja por fraquezas. E daqui a pouco ela volta. Ela tem direito de se renovar. Entende? Só que aqui em Hebreus 6, o profeta fala na mensagem O Pecado Imperdoável sobre isso aqui. Eu gostaria de ler toda essa mensagem aqui para vocês essa noite. Vocês iam entender o que é pecado contra o Espírito Santo. Né? Porque se a pessoa, olha aqui, ó, Hebreus 6, diz assim, ó, porque é impossível os que já uma vez foram iluminados. O Mombrana diz que os iluminados permanecem dentro da igreja. Em primeiro lugar, né? A pessoa pode estar cheia de fraqueza, mas ela fica ali, ela terá salvação. Entende? Mas aquele que se afasta e condena e se justifica por algo e diz nunca mais vou no culto, o que se espera dela? Olha aqui, provar o dom celestial, provar do bom Espírito Santo, gritaram, regozijaram no meio da igreja, falaram línguas, né? Fizeram boas obras, de repente vira as costas. Está lá no nome dos blasfêmios isso. Não é? E foram iluminados, estiveram na ceia, comeram pão, tomaram vinho. Daqui um pouco eles saem questionando porque um irmão não deu a Deus para ele e já condena a igreja toda. E nós temos que entender que os atos da igreja são atos do Espírito Santo, irmãos. E ato do Espírito Santo não servir as costas para ele. Então a pessoa devia, em outros termos, sair e dizer assim, o caos é comigo. Né? E provar o dom celestial. Olha aqui, o dom celestial é o Espírito Santo. Provaram dele, tiveram visitações, tiveram alegria, tiveram gozo, satisfação. Olha aí. E se tornaram participantes do Espírito Santo. Participante, quer dizer, estiveram na mesma mesa com os cristãos. Mas provaram que não tinham por dentro aquela natureza, viraram as costas. Ó, e provar a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Quer dizer, chegar a acreditar que o céu era para eles, né? Chegar a acreditar que tudo que isso que se fala no púlpito é para eles, mas virar as costas.
e saíram condenando a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, irmãos. Então vocês entendam que o pecado não é com o indivíduo, a menos que ele blasfeme, como eu estou falando aqui, né? E recaíram, sejam outra vez renovados. O arrependimento também não tem arrependimento. Uma pessoa que cruza a linha não tem arrependimento mais. Ela cruzou, está para ser julgada. No final. Agora é impossível que Deus vai repudiar ou renegar uma pessoa que às vezes tem fraqueza, está ali para nascer ainda, está ali para receber o Espírito Santo e ela não nasceu e ela tem falhas ali. É impossível que essa pessoa que não falha os cultos, está ali lutando, ela vai se perder. O Mombrano diz que toda pessoa no meio do sistema denominacional, vão aprender isso, que está sendo iluminada pelo que ele ouve ali, ou que ele crê na palavra e está iluminado no meio do povo, e essa pessoa não se perderá no juízo. Iluminado é uma coisa, olha aqui, apaga a luz ali para ver. Apaga a luz ali. É cá, eu acho. Hã? A luz é cá. Entendo aí. Ó, o que tem aqui? Trevas. Agora acende. Pronto. Estamos iluminados. Isso não é o Espírito Santo, irmãos, na vida de uma pessoa. Ela está iluminada, né, com a luz do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é a sua luz, é uma vida, é uma coisa dentro da pessoa que a pessoa tem por dentro. Entenderam? Então, por isso é muito bom essas perguntas, são maravilhosas, né? Mas veja bem, elas vão longe. Então, quando eu falei assim que o pecado está dentro da igreja, uma pessoa lá do mundo é difícil ele cruzar a linha da misericórdia, não conhece a palavra, ele não sabe de Jesus, não sabe de nada. Mas onde é que está o pecado, então? Dentro da igreja. E por isso que o profeta diz que Paulo, a maior vitória de Paulo, o maior sucesso de Paulo foi conseguir viver no meio dos falsos. E o nosso maior sucesso hoje é viver no meio dos falsos. Aqueles que nos condenam, que nos injuriam, que dizem coisas, né? Como o irmão Cláudio falou ali, né? Mas a Bíblia diz que quando Jesus foi insultado, ele teve compaixão. Ele teve misericórdia, né? Aleluia. Vamos aqui para vocês entenderem bem. Pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e colocaram vitupério. Colocaram o Filho de Deus na cruz de novo. Então é impossível se renovar, é possível se arrepender, ou é impossível, né? Não estou dizendo aquela pessoa que ainda saiu dali porque fraqueou, não é? Mas ela crê na mensagem, ela está crendo na palavra, ela nunca blasfemou, ela nunca disse nada contra o profeta, ela nunca falou mal do Espírito Santo, mas ela está na fraqueza. Deus vai fazer que ela, se tiver uma eleição, uma coisa, ela vai vir um pouco de arrasto, mas vai vir. Deus vai trazer ela, isso eu tenho certeza. Agora, nesse caso aqui do que nós falamos aqui, a pessoa que sai criticando dos atos do Espírito Santo do púlpito ali, onde foi falado. Criticando a palavra, criticando a mensagem. Esse não tem retorno mais. Por isso o pecado está dentro da igreja, foi o que eu falei. Certo? Acho que a irmã entendeu isso, né? Acho que ficou bem explicado isso. Isso não atinge uma pessoa que... Um blasfemar é você condenar a palavra. E dizer, bom, não creio mais nisso, e já joga 50 coisas, isso é do diabo. Outro dia, por exemplo, eu vi um assunto, um pastor me falou que alguém disse que o trabalho dele era do diabo, imagine. E eu sei que ele é um santo de Deus, ele é uma pessoa querida. Então, e essa pessoa continua no púlpito pregando o que falou. Então, veja, o pecado está onde? Não há coisa mais grave que isso. Não há coisa mais grave do que você dizer assim, ó. O profeta disse, se você dizer que um grupo de santo de Deus é uma denominação, está aí a blasfêmia. Essa é a blasfêmia.
né? Então a expressão que eu falei, o pecado está dentro da igreja. O pecado imperdoável sai dali, sai das pessoas, sai dos indivíduos. Entende? Que condena a palavra. Tá bem? Por isso eu acho, o Nombrana, por exemplo, sempre disse assim, ó, irmãos, quando você estiver, o que a irmã está fazendo, questionando o que ela ouviu, não é? E ser muito grato a Deus, sou muito grato a Deus por isso. Mas o profeta diz que quando você vê algo do púlpito que você não entendeu, você deve, quem pregou aquela palavra, e falar com a pessoa e pedir uma explicação e não falar nada contra. Até que você vá lá e fale com ela e ela vai te explicar isso. E você vai entender o que eu estou fazendo aqui, né? Graças a Deus. Deus abençoe, irmã Cláudia, viu? Muito obrigado. Amém. Ainda continuando aqui, tem alguns irmãos que já entraram aqui depois. Temos 23 pessoas conectadas. Que benção, Deus abençoe vocês. E tem uma bem de longe. Eu quero deixar um Deus lhes bendiga para a irmã Adela Perdomo, que sempre está nos acompanhando. Viu, irmã Adela? Deus te abençoe no nosso português. A senhora é muito especial, né? E sempre está aqui conosco. Vamos continuar com as perguntas. Mandem suas perguntas, ainda dá tempo. Não deixem para no final da live botar um monte de perguntas, viu? Tu respondeu a cara da Cláudia que é duas naturezas? Ah, desculpa, irmã Cláudia. Escapou uma coisinha aqui, né? Duas naturezas é porque não fomos transformados ainda, né? Uma carne é uma guerra. Paulo disse, aquilo que eu quero fazer eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, eu faço. Então, há duas naturezas na pessoa, que o irmão falou ali, ó. Então, o que está dentro é o que sujeita aqui. Entende? Essa parte de fora ainda, Satanás ainda está ativo. Que é a carne, né? É a carne. Mas eu entendi assim. Mas ele, na verdade, se você tem um novo nascimento do Espírito Santo por dentro, você sujeita ela. Como diz assim, ó, o diabo, você mentiu, foi inspirado, pegado de surpresa e mentiu. O que você faz? Fica mentindo? Não. Corrige. E segue em frente. Tá certo? Essa luta seria na mente da gente, né? Sim, irmão, sempre que a mente carnal, né, que o irmão Brano ensina, né, onde Satanás entra. Você vai no livro de Tiago, por exemplo, e lê ali o pensamento, o diabo entra pela mente da pessoa e ele engodar, e até que quando ele desce, o coração está consumado o pecado. Mas enquanto você estiver lá na mente, você está vencendo, não é? E como eu digo assim, o Paulo diz que tem coisas que nós transgredimos contra a nossa carne. Não é contra o Espírito. Eu digo, o Espírito Santo, ele é santo 3 vezes santo. Tem que ter cuidado quando se lida com ele, né? Veja, mas, então, o que o irmão falou ali? Simplesmente a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito... Onde é que está? Carne, para que não façais o que desejar. Vamos em Gálatas aqui, você vai entender, irmã Cláudia. Sempre é bom ficar com as escrituras, né? Gálatas 5, né? (5:16). Vamos ler essa tragédiazinha toda aqui. Digo, porém, irmãos, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Quer dizer, não ative, não se leve pelo engano da carne, né? Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Pronto. Então é uma guerra. Como o índio disse para o profeta, são dois agora, são dois, né, que estão lutando. Né? E ali naquela parte que fala em Ezequiel, parece que é Ezequiel, lhe darei um novo coração e uma nova natureza. Ali tem lugar para duas naturezas? Na alma não tem alma. Não. A
pessoa que recebeu esse novo Sim, espírito. sim, minha filha. Você, Tem lugar para Satanás agir naquela pessoa ainda? a gente tem por dentro o Espírito Santo, mas aqui Sim, fora é é. carne. Aqui fora é carne. Você vive no meio das pessoas em 5 sentidos. Eu, por exemplo, para falar que eu não desce, eu tenho que colocar 5 sentidos. É isso que as pessoas têm que entender. Então, essa guerra se forma, porque eu falo que o irmão desce, vamos dizer assim, desculpa, irmão desce, estou falando assim para, né, para dar um exemplo. E ele me joga uma palavra daqui lá para cá, vamos dizer assim, nós conversando. Tá? Então, o que acontece? Essa palavra eu contesto. Entende? Porque são pensamentos humanos. E o pensamento de Deus está na alma do homem. Então, quando o homem fala aqui, o Espírito Santo sai lá de dentro e condena aquilo. E você se sente condenado. Se sente condenado e você logo então acerta. Tá entendendo? Acerta porque é uma guerra, é que o espírito contra a carne. Quer dizer, lá em Ezequiel, o profeta diz que ali não é um espírito novo, é uma nova natureza. Não é? E um espírito novo. Na nova natureza. Sim, na nova natureza. Pois então. Eu darei um coração novo. Sim, um coração novo. E um Ele diz que espírito. o que faz o coração novo é a nova natureza Sim. que está lá dentro, que entra na pessoa. Entende? Essa nossa discussão aqui está muito boa, né? Então aquela natureza entra ali. Eu acho que até que está aqui em Ezequiel 9, se não me foge, vamos ver se nós achamos. Não é. É o tinteiro, né? Ora, se alguém achar para nós aí, por favor, aí na live, eu não trouxe preparado isso aqui, porque eu não tinha ouvido agora isto, né? Mas no livro de Ezequiel, ele fala de que vai dar um novo coração, né? Graças a Deus. Vamos em frente. Glória a Deus. Então, irmãos, as coisas de Deus são espirituais e às vezes, né, como a irmã Cláudia explicou ali, por exemplo, a pessoa às vezes parece que entendeu, mas não entendeu. Porque as coisas de Deus você faz espirituais e você trata as coisas de Deus na alma. É o que está na alma, não é que você pensa aqui fora. As coisas de Deus não são pensadas no pensamento, elas são arquivadas lá no coração do homem. Entende? E é de lá que saem os bons intentos. Né? Do coração bom saem os bons intentos, do coração mau Aqui é 36. saem maus intentos. Ezequiel 36. 36 Isso mesmo. 26. Muito bem. Vamos ler aqui. 36, 26. Isso mesmo. Obrigado, amor. E dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Coração mole. Certo? Flexível. Flexível. Né? Então, aqui nós podemos ver muita coisa. Vos tirarei o coração de pedra. Quer dizer, aquele coração ali, não é a carne que Deus vai mudar. Ele não vai botar um coração novo no homem. Entende? Ele vai mudar os intentos que está dentro do homem. Deus não podia fazer uma cirurgia em mim, tirar um coração aqui e botar outro. Vos darei um coração novo, quer dizer, um coração, uma natureza nova. Pronto. Não é? É isso aí que acontece. Tá? Então, pastor, quando a pessoa nasce de novo, ela tem o Espírito Santo e passa a ter uma natureza. Assim. Uma natureza. Ela ainda comete falhas. Mas a natureza dela é uma Sim, só e foi mudada. ela comete falhas. Ela não comete pecados grosseiros. Mas aí Satanás também está ali? Onde?
Mas ele está na mente, o campo Na de carne, batalha. é na carne que ele atua. É diferente da... Ele está na mente da pessoa, ele atua na mente. Ele não entra lá porque tem algo novo lá Tem dentro. uma natureza nova. Com certeza. Então, aqui fora o homem vive nos 5 sentidos em contato com bons e maus. Olha que coisa. Entende? Ele vive em contato com bons e maus aqui. Você, de repente, vê uma coisa boa, vê uma coisa má, não é? Mas você está ali, mas o de dentro está em atividade. O de dentro está ativo. E é aquilo que o senhor fala. Faz uma coisa errada, vem o soldadinho lá dentro. Sim. E a pior coisa é quando o Então soldadinho... nós vivemos em 2 naturezas, como nós falamos, né? A natureza espiritual e a natureza carnal, que é a mente que não foi trocada. Porque foi nos dar esses 5 sentidos para nós viver aqui. A irmã Brana vem e diz, olha, esses 5 sentidos você não entra em contato com Deus. Pode se ajoelhar aqui agora. Eu dou exemplo para vocês. Se ajoelha aqui agora. É até que vem o Espírito Santo, você está ali lutando. Ainda tem pensamentos, ainda tem coisas. Mas quando você entra no Espírito, a carne morre. É assim que funciona. Aí a irmã pergunta aqui, a natureza é no espírito ou na alma? A natureza do Espírito no coração do homem. É o que troca a natureza, né? Eu vos darei um coração novo, quer dizer, tirará toda a sujeira para fora, todo o lixo que está no coração do homem será tirado para fora. Ele receberá, não é? A natureza. Sim. Bem? Entende? Bom dizer aqui, ó. Essa casa aqui, ela sofreu várias reformas, processos, né? Essa casa aqui onde eu moro. Ainda está sofrendo reformas, mas o cristão não se reforma. O cristão vive numa casa nova, disse o irmão Brano. Potencialmente você está com o primeiro pagamento pago, né? E na primeira ressurreição o seu corpo será trocado. Aí esse véu de carne se desfaz. Aí você entra num só sentido, que é o 6º sentido. Isso vem na ressurreição. Naquele corpo glorificado, semelhante do Senhor. Não é? Certo? É isso que acontece. Ai, irmã Cláudia, tem que fazer um novo encontro e o pastor falar sobre essas coisas. Tá bem, irmã Cláudia. É muito gostoso ter uma escola sobre isso, né? Porque são coisas que a gente pode trazer as mensagens, né? Seria melhor que aqui nas perguntas a gente vai resumir. Não tem espaço para isso. Porque isso é um assunto longo. Não é? É um assunto longo, irmãos. É um assunto melindroso, longo, não é? Porque aqui hoje nós ouvimos aqui, ó, salvação, perdão e reprovação. São 3 coisas que nós estamos discutindo, não é? Bem? Tá. Aí uma irmã colocou ali, quando você estava falando que ele vai receber um galardão. O que é galardão? Recompensa. Recompensa. E é só a salvação ou tem vários tipos de recompensa? Não, ele será salvo. Ninguém recebe recompensa se não tiver salvo. Então toda vez que na Bíblia fala de galardão, é salvação? É salvação, é recompensa. A pessoa é recompensada. Vamos dizer assim, ó, que eu pegasse a irmã Santa aqui e trouxesse um copo d'água para ela, estava com sede, dei o copo d'água, que eu tenho? Galardão. Recompensa, salvação. Eu fui salvo por dar um copo d'água. Então, o galardão é uma recompensa. E nesse caso da Bíblia, está se referindo à salvação, do pecador. Quando recebe uma recompensa, a pessoa é salva lá na salvação comum, no trono branco, não na noiva. A noiva é perdoada e justificada e a noiva é transformada na primeira ressurreição. Não podemos confundir salvação com a noiva. A noiva é elegida, predestinada antes da fundação do mundo, não é? Para morar com o rei. É rei e rainha. Tá? Aí que está o negócio, né?
Aí, entrando nesse assunto, eu tenho uma pergunta para o senhor. Onde a noiva estará quando a terra for batizada com fogo? Ela estava em casa? É naqueles 3 anos e meio? Como? Não. É na última ressurreição. Depois da última ressurreição. 1000 anos ela tem de reinado com o rei. Depois que a terra for batizada com fogo, que queimar toda, nesse momento que essa terra toda está queimando. A terra é tomada pelo Jardim do Éden. Aí o Jardim do Éden volta tudo original que era no princípio. Nós vamos voltar para a fonte de origem onde nós estávamos no princípio. Certo? Porque a terra, sem a terra ser renovada, não vem o Jardim do Éden. Escute aqui, ó, onde que a noiva vai estar? Onde é que vai estar a Nova Jerusalém? Monte Sião. Nova Jerusalém será lá em Israel. E onde é que está o Jardim do Éden? Estava na Palestina. Palestina. Então, a terra que foi dada a Abraão é a terra da promessa. Não é essa terra que vivemos aqui. Aqui nós temos planície muito mais bonita que Israel. Israel é tomada de pedra. E o que é pedra? O que significa pedra? Vai ver. Revelação. Então, o cristão tem que se basear na Escritura, como o profeta diz, tem que modelar essas coisas com a Bíblia. Não é? Se você olhar, por exemplo, para Israel, que terra é que Israel tem? Você só vê pedra ali, pedrões ali, né? Então, e como é que Deus vive com aquele povo é rico ali? Não tem país mais rico do mundo que Israel. Não é? Então, ali vocês estão vendo assim que Deus está com eles. Não é? E eu tenho que acreditar que Deus está comigo aqui em casa. Aqui eu tenho um reinado, que é rei e rainha. E que aqui em casa eu tenho Jesus permanente comigo. Porque aqui se trata de um lar restaurado. Entende? Um lar restaurado que Deus me emprestou para mim viver aqui dentro. E aqui eu vivo. Não é? Então, a Nova Jerusalém também, ela é uma coisa que não é feita pela mão do homem. Aquela Jerusalém que está lá, aquela foi feita de pedra pela mão do homem. Mas essa que vem não é feita pela mão do homem, ela desce do céu. Ataviada, adornada como uma esposa. Eu estou escutando hoje uma mensagem, nós estamos escutando no nosso culto, né? Sobre isso aí do fogo, né? Que a terra vai... E o irmão Brana falava que a noiva com seus familiares e seus amigos descem para depois da terra estar pronta, né? Então a nossa dúvida ficou assim, desce, então onde é que estavam eles? Irmão, vocês olham o que o irmão Brana fala. A Nova Jerusalém, Deus vai limpar a terra para colocar ela. O Satanás está preso. Os demônios estão todos presos. Entende? E a terra para o milênio, ali naquele pedaço onde vai ser colocada a Nova Jerusalém, será limpo. Será limpo. Limpo com fogo, porque a única coisa que vai purificar a terra é o fogo. Então o profeta diz que Deus vai limpar ali, vai colocar a Nova Jerusalém ali. Mas ao redor do mundo ainda o pecado está... Só está detido porque o autor do pecado está preso. Entende? Sim, isso seria depois do Armagedon, né? Sim, não. Depois do Armagedon, aí ainda o Armagedon, quando vai ser estabelecido o milênio. Ainda vai ter o pecado. Sim. Né? Então, depois, no Gog e Magog, lá adiante, depois de 1000 anos, que venha a segunda ressurreição, vem virgens nécias, salvos e perdidos. É aí que a terra vai queimar toda? Sim, o profeta diz que Deus vai passar um trator na terra. Ele diz que o trator vai passando e a planície vem vindo atrás. E nesse caso, a noiva vai estar na Nova Jerusalém. Sim, nesse momento. Com certeza. A noiva está no palácio. No palácio. Né?
Eu não pretendo tirar minha noiva daqui. Só que ela queira, né? O irmão Tiago está investigando que coroa é essa, viu? E os irmãos também estão investigando que coroa é essa, de Jó 19:9, que o pastor perguntou, né? Aqui, da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Vocês já acharam a resposta? Hoje a live passou rapidinho, já é 8h22. 8h30 que é já. Na já é 8h30? Deixa eu ver se alguém botou alguma coisa aqui, pastor. Do Jó 19:9 que o senhor perguntou. Ai, ai, ai. É o Tiago aí? Não. Bom, aqui no Face não tem nada. Aí, sobre esse comentário dessa pergunta última, Tiago falou assim, ó, que hoje eu li o Alto da Família, 1 Tessalonicenses 5, de 1-6. Quando vier essa paz, estaremos aqui ainda. A noiva, como será isso? Em 1 Tessalonicenses 5, pastor, de 1-6. Ninguém disse ainda a sua resposta não, viu? Estão procurando. Aqui é outra pergunta que o Tiago colocou aqui. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Eu também ideia, posso? Pode, tá livre. Eu creio que ele despojou, Tirou dele. tirou tudo aquilo que ele tinha como honra. A coroa, as demais coisas. Ficou perto. E me fez um pecador. Deus tirou todos os adornos como ele tinha de um honrado, de um rei, como ele tinha uma coroa. Ele não tinha coroa, ele tinha uma maneira de dizer. Então Deus tirou todos os atributos de Jó, de grande, De homem honrado, de homem honrado. Sim, essa foi a humilhação que Deus fez. Ele tirou todos os benefícios que ele tinha como príncipe. Sim. Entende? E tornou ele um pecador. Exatamente. Para que o diabo viesse Mas a nossa pegar ele pergunta, como um pecador. a pergunta que a gente falou, o que significa essa coroa? Como é o nome dela? Coroa de justiça, a Vânia está falando aqui. Vamos pesquisar ainda. Bora para Tessalonicenses aqui, pastor, para fechar esse assunto. Depois a gente vai discutir de Jó para fechar. Tessalonicenses 5, de 1-6. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, mas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Aí, o que ele coloca aqui: quando vier essa paz, estaremos aqui ainda, a noiva. Como será isso? Que o mundo vai dizer paz, paz, a paz. Mas aí vem Esse aí é outro caso, né? Irmão Paulo está advertindo da nossa conduta. Como andar aqui na terra, não como nécios, né? Como pessoas que andam em trevas. Entendendo? Bom, eu até vou abrir minha Bíblia aqui. Onde é que está escrito isso aí, irmão? 1 Tessalonicenses 5, de 1-6. 5. 5, de 1-6. Mas, irmãos, acerca dos tempos e estações, não é necessário que eu vos escreva, quer dizer, já estava esclarecido o que significava isso, não é? Por vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, isso nós sabemos. É uma surpresa, ninguém sabe, não é? Que dia será esse? Ele não veio ainda.
sabemos que os prenúncios estão em guerras, rumores de guerras e tudo mais, não é? Assim, quando disserem haja paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, quanto às dores de parto, aquela que está grávida. Pronto, essa é a igreja que vai estar trazendo o filho, né? O filho de Deus. Agora, veja bem, sobrevirá repentina destruição. Bom, já vimos falar de paz demais. Falar, não paz. O mundo não vai ser tomado por paz. Mas vamos ver falar. Israel já falou de paz várias vezes. O mundo todo já falou. E ainda não chegou o tempo da nossa ida, do nosso encontro com o Senhor. Mas aqui estão os prenúncios, os anúncios da vinda dele e como será a vinda dele, né? Mencionar através dessas coisas. Estamos aqui que Paulo nos advertiu. Ele virá como ladrão de noite, sim. Né? A hora que ninguém espera, ele chega. E essa é a hora que nós devemos estar prontos, irmão Tiago. Prontos. Esperando a chegada dele. Né? Dormimos pensando nele, levantamos pensando nele. Porque pode ser numa manhã, pode ser numa noite, né? Não sabemos. Do outro lado do mundo agora é dia. E desse lado de cá é noite. Por isso que Jesus referiu-se... Dois estarão dormindo numa cama, um será tomado, ou será deixado, porque para alguém será de noite. Duas estarão moendo no moinho, quer dizer, dia. Duas igrejas moendo no moinho, de dia. Isso referir-se a dia, porque quem está de noite está dormindo. Então Jesus falou das duas coisas que acontecem. Dia e noite. Então, os cristãos estão em alerta, porque esse dia está chegando, as dores de parto estão vindo, quer dizer, os apertos que estamos sofrendo é para trazer o filho. Glória a Deus. E aí onde fala em haverá paz e virá... Repentina paz? Repentina destruição. Sim. Isso aí não entra no rapto e após Com o rapto, a certeza. tribulação? Claro o que ele está falando aqui. Sim. Entende? O que ele está falando. Porque, ó, Isso haverá é paz. depois que a noiva sai daqui, é claro, né? Depois, Ele disse repentina destruição, ele está dizendo aqui. Haverá repentina destruição. Enquanto a noiva está aqui, não tem destruição. O Espírito Santo está aqui, está guiando ela. pois é, mas não é nessa época de paz que ela que falava de paz. Ouviu falar de paz, não se sabe quanto tempo Tá, vai ser isso. mas não é e aí onde a noiva vai subir? Sim, a noiva vai subir depois de ver falar de paz. Tá. Está entendendo? Depois disso, quando a noiva sobe, vem a repentina destruição. Ah? É isso aí. Então, irmão, aqui. não vamos estar aqui, graças a Deus. É possível obedecer completamente a palavra sem o Espírito Santo? Não. Não é possível, irmão, porque a pessoa, aí ela está numa natureza. Ela está com uma natureza errada. Então não é possível, porque a Bíblia é espiritual, a Bíblia é uma coisa espiritual. Né? Vamos dizer assim, que a pessoa entra na justificação, ela é justificada no batismo, vai à santificação, ela está limpa. Entende? Aquela natureza deixou ela. Ele é um bom cristão na igreja, uma pessoa maravilhosa. Não mais é um transgressor, mas aquele vaso está vazio. Ele tem que ser preenchido. E quando ele é preenchido, ele é um pequeno Messias na Terra. Um pequeno Deus. Entende? A natureza mudada, transformada. Certo? Então, não é possível ver toda a palavra. A pessoa pode crer, ir ao altar, crer, como eu disse, permanecer com uma iluminação dentro da igreja. Mas não com preenchimento. E onde é que fica aquela parte que diz assim, obediência à palavra dá direito ao Espírito Santo? Se a gente tem que ter o Espírito Santo para poder obedecer a palavra. Mas com certeza. Obediência total, o que é?
dá direito ao Espírito Santo. Mas se só pode obedecer total se tiver Espírito Santo. Pois é que eu estou dizendo, irmã. Ninguém obedece a palavra se não tiver o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o mestre de tudo. Consegue obedecer. A vida central dentro da pessoa é o Espírito A Santo. natureza está ali. Certo? O Espírito Santo vai levar você sempre para a palavra. Você começa em fé, virtude e ciência. Para ali. Tem a ciência da palavra. O Espírito Santo desce na ciência da palavra e cada vez que Satanás lhe ataca, você lembra de uma escritura. E você ataca ele também. É que teu pensamento está invertido, Lírio. Você está vendo obediência para ter o Espírito Santo. Não, tu tem Espírito Santo e tu tem obediência. Sim, Tu lógico. pode pensar, pode obedecer. Obediência total ao Espírito Santo, né? Veja bem, o Espírito Santo não vem se não houver obediência, se não houver quebrantamento que venha pela justificação, santificação, novo nascimento e batismo. Ah, tá. Porque uma coisa é você obedecer, outra coisa é você viver completamente a palavra. Porque viver completamente a palavra só se tiver o Espírito Com Santo. certeza. Não, a pessoa até pode assim se fabricar, né? Se ela não tiver o Espírito Santo. Ela pode vir um santo, vir uma santa. E a pessoa diz assim, um santo. Por fora, né? Mas o que tem dentro dela? O que vale é o que está Fora, dentro da pessoa, né? Fora caiu uma santidade só, né? Os frutos identificam. Com certeza. Aí a gente vai olhar os frutos, né? Então é bem claro como o profeta diz, obediência total dá direito ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. Agora a resposta da coroa, a Cláudia. Jó foi destituído da sua perfeição, da sua glória. Coroa era o poder e dignidade de Jó, que foi tirado, família e saúde. Perfeito, irmão Cláudio. Deu na cabeça da taxa. Foi tirado de Jó a dignidade. Tá 10, doutora. Deus te abençoe. Né? Jó, a coroa de Jó era a dignidade do que ele vivia. Sim, os atributos que eu tinha aqui, É. muitos, né? Dignidade é uma pessoa escolhida para aquele fim. Não havia ninguém na terra igual a ele, a Bíblia diz. Ele tinha uma dignidade exaltada acima de todos. Deus vivia naquele homem. Deus abençoe. Então anote vocês que ouviram aí a resposta e segurem. Eu tinha anotado aqui na minha Bíblia isso. Aí, Certo? só ela faz um comentário aqui, antes. Vocês vejam que foi tirada aquela dignidade de Jó, que ele foi lá ser vestido de saco De cinza. e cinza. Um príncipe, Ele perdeu a dignidade e ficou como um pecador para ser testado. Para ser Exatamente. A história do Jó Só é que- rica, né? É cheio. Só que a expressão da irmã Cláudia foi muito boa. Ela falou, ouviu a dignidade, isso mesmo. Isso é. Dignidade de Jó. E só para rematar um pouquinho, naquela parte quando estava falando ali sobre a noiva do palácio e tudo, aí nesse caso ela coloca assim, e nós que estivermos no palácio, nós não sairemos fora dos portões nessa época? Claro que não. Não, Não tem necessidade. Tem tudo lá dentro. vamos ver no palácio. Fora está contaminado, a noiva. Agora que eu entendi. Entendem aqui, fora do palácio está contaminado. Lá dentro não tem contaminação. Aqui fora as pessoas ainda vivem em 5 sentidos que vão gastar. Vão ter que promover luz, né? Para sobreviver, vão ter que plantar, colher. Lá no palácio não precisa nada. E vai estar no palácio quando a terra virar fogo, uma bola de fogo. Não, o palácio, irmão, não, nada disso. Isso depois do milênio que eu estou falando. Depois do milênio, sim, a noiva continua no palácio. Sim. Onde é que vai estar mesmo quando cair fogo, tudo? Ela tem que estar lá, Glória a né? Deus. Então tá, irmãos, a gente está encerrando por aqui nossa horinha de perguntas, né? De perguntas e respostas. É sempre bom ter os irmãos aqui com a gente. Nós tivemos... Volte. Tivemos 24 pessoas, 24 aparelhos conectados nessa prosa nossa aqui, né? Isso é muito bom falar da palavra de Deus. Quando você fala sobre ele,
Ele se aproxima de nós, né? Então, glória a Deus por isso. Então, vamos estar encerrando nossa live de hoje, muito felizes com tanto conhecimento que foi, né? Que passei pela Bíblia foi hoje. Que passei pela Bíblia, né? Glória a Deus. Então, vamos estar encerrando aqui. O pastor pode dar uma Eu palavrinha. quero, antes de despedir, agradecer aos irmãos todos que estiveram no encontro, né? Sim. Junto de nós ali, os que não tiveram também, que ficaram orando por nós. Sim. Eu sei que aqueles que ficaram fora ficaram entrincheirados. E eu posso dizer a vocês que foi um dos encontros mais gloriosos que eu já vi. Durante todo o tempo que eu estou por aqui, eu vi muito barulho, muita coisa, mas esse encontro foi o Espírito Santo adestrando a noiva, deixando o nosso bico cair e ele ser exaltado. Amém. Não é? Então, para vocês que não estiveram, irmãos, olha, foi algo muito tremendo. Vocês devem... Claro, não vai ser como vocês estão ali, estavam no culto, mas vocês vão poder ouvir as mensagens. Ouçam com cuidado, porque foram mensagens desde o princípio muito tremenda, né? Muito tremenda. Foi algo assim, ó, e eu estou pensando assim que esta tarde eu estava estudando ainda ali, o de manhã, e pensando, a noiva está sendo ajuntada, o eleito Amém. está sendo ajuntado, Glória o a Deus. eleito vai ser a pessoa que vai se encaixar nessas perguntas que a irmã Cláudia colocou aqui. Entende? É a pessoa que vai estar baseada unicamente no amor, na perfeição, o fechamento. Entende? Deus está fechando o corpo. Se você não entrou ainda, não foi batizado, eu te digo, te batiza rápido. Pode não dar ainda. Né? E esse tempo, quando Deus revelou o batismo, eu não sei. Agora, para você ir no rapto, você vai ter que ter o nome dele. Porque é o tempo que a família dele está sendo manifestada. A noiva. E uma noiva para casar, ela tem que ter o nome do noivo. Então você, se não foi batizado, eu te peço assim, ó. Imediatamente. Corra, decida, porque a hora que você tiver decidido, se o pastor não chegou até você ainda, você irá no rapto, que a sua decisão vai valer. Entende? Agora, não volte atrás. Decidiu, cumpra a palavra. Certo, irmãos? Amém. Então, muito obrigado a todos vocês, né? A todos mesmo que estiveram na trincheira e orando por nós. Eu senti que havia algo muito forte de oração, né? Então, eu agradeço muito e agradeço muito o esforço de todos os irmãos que estiveram aqui. Tivemos uma boa quantia de pessoas, né? Graças a Deus. E o Senhor, então, nos abençoou muito. Eu espero que vocês agora possam ouvir as fitas, né? E segurar, né? Segurar isso. Tá certo? Amém. Tá bom, irmãos? Vamos orar então. Se você tem um pedido aí, muito obrigado pelas perguntas, obrigado por a audiência de vocês aí. A irmã lá da Venezuela, que coisa maravilhosa ouvir a irmã, né? Orar pela Silvia também, pede orações. Que maravilha ver uma irmã naquela distância lá, tá vendo aquele país sofrido, está lá assistindo as lives. Deus Irmão, abençoe. faça seu propósito aí mesmo, viu? Qualquer coisa que aconteça, a senhora já vai estar nas mãos de Cristo, nos braços dele, né? Deus abençoe. Vários lugares do Brasil e outros lugares não estão nos ouvindo. Eu fico muito feliz com isso. Dizendo muito obrigado, irmão Décio, irmã Lígia, Amém. irmão Santa Eulália, né? Que foi brilhante também essa noite. Certo? Nos ajudou, nos respaldou aqui com alguma coisa, tá certo? Tá bem, irmãos? Então, Deus abençoe. Querido Pai Celestial, Deus de amor, de bondade, eu sei, Senhor, que eu não sei tudo, mas tudo que eu posso fazer pelos meus irmãos, eu faço. Amém. Eu prometi ao Senhor que faria isso. Espero e sempre disse ao Senhor que eu não queria fazer nada por mim mesmo. E o Senhor sabe que eu ainda orei hoje para isso. E o Senhor me ajudou aqui a desenrolar isso, Senhor. Que o Espírito Santo possa plantar isso no coração dos seus filhos. Amém. E que seja uma grande bênção para nós, Senhor, para todos os teus filhos. No nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Deus Todos. abençoe. Irmão João lá do Uruguai também que chegou, né, até nós aqui. Ó, irmão, foi muito bom ter você aqui, não é? Ali representando os irmãos do Uruguai. Deus abençoe, né, ricamente. Amém.